Eu acho que o grande desafio da hermenêutica, especialmente contemporânea, é que nós temos muitos leitores olhando para o mesmo texto. E o nosso texto, por mais que a gente seja profundamente interessado no entendimento e a gente seja... nós somos um grupo zeloso pela correta interpretação do texto que a gente tem em mãos. A bem da verdade é que nós temos uma série de distâncias com o texto, uma série de pressuposições que fazem parte do nosso momento histórico que nos fazem ler o mesmo texto de maneiras diferentes, de diferentes perspectivas. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 612. Eu sou Rodrigo Bibo e eu vou lançar a leitura vesga da Bíblia. Eu sou Gutierrez Siqueira e o desafio de interpretar é uma luta diária contra os vieses cognitivos. Caramba, depois tu explica isso aí. Nossa, foi difícil. Foi difícil, né? Nem o Bert entendeu, imagina. Esse eu vou precisar pensar um pouco. É. Meu nome é Marcelo Berti. Se você quiser interpretar as escrituras com confiança, você tem que fazer o meu curso na escola do Bibotalk. Caramba! Comecei fazendo... Começou no Jabá. Já abre a tela aí, Guga. Já põe na tela. Gente, o curso do Marcelo Berti de hermenêutica está disponível para nós aí aprendermos como interpretar a Bíblia. Já começamos já com o Jabá. Mas é isso. Por que não? Por que não, né? Já matamos o Jabá aqui agora. Matamos os recados paroquiais agora. Hermenêutica Bíblica com Marcelo Berti, disponível na Escola Bibotalk de Teologia. E você pode fazer parte da nossa escola e ter mais de 150 horas de conteúdo, inclusive conteúdos com Marcelo Berti sobre hermenêutica, Apóstolo Paulo Espírito Santo com Guilherme Nunes, Espírito Santo com o Gutierrez, que vai fazer um curso de política agora. Vou contratar um curso do teu novo livro. Tá bom. Pronto, Política e Espírito Santo. É, política e Espírito Santo, exato. O espírito de porco na política. Não, Espírito Santo, não mistura Espírito Santo com política. Ou mistura? Dá pra misturar, hein? Meu, tadinho do Espírito Santo. Mas é, gente, Escola Bibotalk Teologia é isso. Se você gosta de ouvir aqui o podcast, as nossas aulas também são uma boa dinâmica. Eu tenho certeza que você vai aprender, tá bom? Mas faz a sua entrada agora, Guilherme Nunes. Bom, me chamo Guilherme Nunes e o principal passo da interpretação, ou um dos principais, é aprender a fazer perguntas. Boa! Mas aí como é que a gente faz pergunta pra Bíblia e quem é que responde, né? Fica aí. Gente, o tema hoje é hermenêutica contemporânea. Nós falamos em episódios passados aí sobre a diferença do espírito, né, da pneumatologia lucana para paulina, joanina. Há uma ênfase, né, que os autores bíblicos dão, como é que eles falam da experiência e tal. Mas e aí, como é que fica depois que o cânon tá fechado? A gente já tem a Bíblia e nós temos aí a Bíblia para interpretarmos. A gente tem várias interpretações da Bíblia, né? Eu fiz a brincadeira aqui na minha abertura que eu vou lançar a leitura vesga da Bíblia, porque tem, né? A leitura negra, a leitura feminina, a leitura disso. Qual é o lugar dessas leituras? Enfim, mas um pouquinho de história da igreja. Vamos falar muitas coisas interessantes nesse episódio sobre hermenêutica contemporânea. Mas antes, abre a tela aí, Guga. Eu quero o seguinte, gente, músicas que carecem de interpretação pra gente poder entender. Por exemplo, assim, eu vi essa semana o cantor lá, um abajur cor de carne. Não, é porque... Olha só essa música. Não, já começa com essa aqui. Por que vocês estão rindo? O que é abajur cor de carne? A gente sempre achou que era tipo um abajur begezinho, né? Deu um choque na minha mente, porque as coisas não combinam. Não combinam. Mas aí o autor da música explicou o que é o abajur cor de carne. É que ele é americano. Esqueci o nome do cantor, gente. Eu não sei quem que é. Mas ele explicou que de carnal, entendeu? Como é que é em inglês? Carnification? Sei lá como é que é. Ele falou lá, eu pensei na carne a partir do inglês, algo carnal. Então, um abajur cor de carne é um abajur carnal, né? Da paixão, do amor, okay. Entendeu? É isso que ele quis explicar. A gente cantou a vida inteira, um abajur cor de carne. Então assim, ou seja, um abajur begezinho, né? Como se toda a carne fosse begezinho, ou seja, uma leitura até meio racista da música, mas, enfim, é isso, um abajur cor de carne. Essa já é a minha música, que eu vi que o autor deu a explicação. Marcelo Berti, música que a gente ouve e não entende. Então, eu comecei a ouvir música por causa do rock, eu ouvi muita música que não faz muito sentido mesmo, Legião Urbana, Exato. Né, cara? Mas mano. Infelizmente, eu descobri, um pouquinho depois da adolescência, que as meninas não ouviam muito essas músicas que eu ouvia, né? Olha. E eu tentei aprender a ouvir Djavan e me encontrei com isso aqui. A Paixão, Puro Afã, Místico Clã de Sereia,
Castelo de Areia, Ira de Tubarão. O Djavan é isso, né? Cara, o Djavan, lembrei de uma também. Tem uma outra música dele também, que o pessoal diz que não faz o mínimo sentido, mas aí o Djavan começou a explicar. Gente, se a Jenny achar, põe esse trecho aí na entrevista. Cara, é que ele falou que pra quem é de uma determinada região do país, a música dele faz completamente sentido. Entendeu? Que no caso é essa aqui, que chama Açaí. Ele explica o que significa cada uma das partes, mas com a explicação é difícil. Veja bem, não há nenhuma pessoa que viva no norte do Brasil que não entenda que o açaí é a fruta que faz com que a subsistência daquelas pessoas esteja garantida, né? Porque é uma fruta abundante, barata e muito nutritiva, e com ela se faz tudo. Por isso, açaí guardiã. Claro. Zoom de besouro, um imã. Todo mundo que gosta da natureza, é impossível ouvir um zumbido qualquer e não se interessar por quem o está produzindo. Por isso, um imã. Né? E branca é a 3 da manhã. Se você acordar às 5 horas da manhã num dia meio nublado, a vida está branca. Não há nada de nonsense nesse verso. Essa música aí é porque tu não cantou, né? Tu recitou. É lógico, porque pra cantar aí tem que pagar mais caro. Aí ele fala... Não, ai, cara, não cabe o canto. Ele fala daí da cor da pele, a tiz, não sei das quantas. Daí, aí eles branca é a tez da manhã. Isso. E essa música aí mesmo? Exato, então. Você tem que ouvir o Djavan. Aí tem que procurar... Ou fazer meu curso, se vocês quiserem saber, faz meu curso. Se você quiser interpretar músicas... Meu Deus, o Guilherme Nunes... pega leve também, Guilherme Nunes. Não. Chopin aí, tipo... Não, eu gosto muito de ouvir Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Tem uma música do Tom e do Vinícius que é a Felicidade. É bem conhecida. Ele diz assim que a tristeza não tem fim, a felicidade sim. Eita. Aí ele diz que a felicidade é como a pluma que o vento leva pelo ar. É como a gota do orvalho que desce pela flor. Tipo assim, a felicidade ela não é... Ela vai, ela é efêmera. Nossa. Só que no meio, assim, a felicidade do pobre é como o carnaval, né? Tipo assim, você se alegra por um momento e tudo acaba numa quarta-feira. Nossa, mano. A ideia dele é que, por mais triste que seja, é que o fato da felicidade ser efêmera, ela é maravilhosa. Torna ela maravilhosa. Olha ela só. se torna um momento, assim, crucial na vida dessa. Então eu gosto muito dessa. Essa é uma que a interpretação é profunda. O João Gilberto tem uma interpretação. Pra falar em interpretação, antes do Gutierrez falar, já que ele tá conversando com a mulher dele no celular, mentira, tá procurando a música. Eu tô brincando, só pegar no teu pé, porque a tua mulher acabou de te ligar agora. Vai lá, Gutierrez, e a sua música? Tem que ser uma pentecostal, Gutierrez. Se não for uma pentecostal da Noemi, alguma coisa... Noemi Nonato. Noemi Nonato. Eu ouvi a Noemi Nonato, mano. A minha música também, Vinícius de Moraes. Caramba. Não é tão difícil de entender, mas eu acho interessante. Aquarela. Diz que a interpretação é terrível dessa música. É isso que eu sempre... Depois que eu prestei... Descolorirá, ou seja, é isso aí. Depois que eu prestei atenção na letra, né? Porque a gente aprendeu, criança. Ali. Chorava cantando quando era criança? Eu cantei na escola. A gente lá na turma do pré-escolar. Tu cantava a música do mundo sendo da Assembleia? É estranho, mas enfim. Não, a gente cantava na escola. Não se fazem pentecostais como antes. Mas música pra criança era ok, ok. Pode, né? Pode. Mas olha esse trecho aqui. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois nos convida a rir ou chorar. Cara, é lindo. Zero controle de nada. Nada, É isso aí. E vai chorar. Muito E termina com essencial. descolorirá. Sim. Tipo, mano, é isso aí. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, O Bibi tá desesperado com essa música. Né? Cara, Ela é muito depressiva. Ela é depressiva. Tipo assim, não é porque a gente cantava... Lindamente depressiva. Lindamente depressivo, mas é porque assim, quando a gente é criança, a gente não entendia muito. E acho que os adultos da nossa infância não eram muito inteligentes também, porque a gente ouvia várias coisas que são terríveis, né? Mas enfim. Sim. E essa aquarela era vendida como uma coisa linda. Só que, cara, claro, ela é uma mensagem também importante. A vida é mesmo assim, né? Ela é passageira e tá tudo bem. É meio Eclesiastes, né? Marcelo Berti que gosta de Eclesiastes. Tem um episódio maravilhoso. O Marcelo Berti falando sobre Eclesiastes aqui em Bibotalk. Depois você procura aí. Berti Eclesiastes. Mas ela é triste, mas é real, né? Sim. A realidade, ela é assim, né? De alguma forma, né? A gente lida com essa crueza da vida mesmo, né? Pô, sabe o que eu lembrei agora? Lembrei da música que a Cássia Eller... o segundo sol, Berti, interpreta essa pra mim, entendeu? Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta, de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, cometa, não digo que não me surpreendi, antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Você pode ter certeza que seu telefone irá tocar
em sua nova casa que abriga agora a trilha, incluída nessa minha conversão. Isso é o apocalipse dispensacionalista, né? Pois é, caramba, mano. Eu só queria te Eu contar... sempre achei que era a leitura reversa do horóscopo, né? Que as coisas dão errado, né? Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Olha. Cachaça, né? Essa música, mas eu amo essa música, eu gosto do ritmo dela, mas eu não entendo. Até saiu uma entrevista do cara que fez a música explicando, eu também tipo assim, não entendi muita coisa não. Mas enfim, você, querido web espectador, comente aí músicas que, mano, essa música aqui, eu achava que era uma coisa, fui entender que era outra, depois que eu fui tentar interpretar ou busquei a interpretação. Comente aqui as músicas que você acha que só depois que você pesquisa é que dá pra entender alguma coisa e você fala, entendi. É isso. Bem, quero começar com o Bert. Cara, e todos os demais, por exemplo, começar com o Bert, então todos os demais depois são convidados a dar seus 2 centavos. É fato, né? A gente vive hoje, se a gente pegar só no Brasil, por exemplo, são diversas igrejas, denominações. A gente tem muitas eclesiologias, né? Maneiras de se pensar a igreja. Nós temos muitas teologias, maneiras de se ler as escrituras, partes das escrituras, enfim. A gente tem, assim, realmente uma pluralidade muito grande na interpretação das escrituras. E eu sei que a minha pergunta é uma pergunta que só essa pergunta daria o podcast inteiro, e talvez seja, e tá tudo bem, já quero deixar isso aqui, né, jogado na mesa, que agora a gente grava na mesa, e você, por favor, valorize esse momento de mesa aqui. Mas, cara, por que a gente tem tanta interpretação da escritura se a gente tem uma única escritura, é um único espírito, um só batismo, né? Ou seja, a escritura clama por uma unidade, né? Ou seja, se fala, Jesus ora pela unidade da igreja, e a gente percebe que a igreja se divide muito por conta de interpretações corretas, né? A gente consegue rascunhar uma resposta do porquê temos tantas interpretações, e parece que sempre foi assim? Acho que você tem razão. Nós temos uma Bíblia, um Espírito, nós temos uma regra de fé e prática e tal. Só que daí já temos 2 batismos, já começa por aí. Mas nós temos muitos leitores. Eu acho que o grande desafio da hermenêutica, especialmente contemporânea, é que nós temos muitos leitores olhando para o mesmo texto. E o nosso texto, por mais que a gente seja profundamente interessado no entendimento e a gente seja... Nós somos um grupo zeloso pela correta interpretação do texto que a gente tem em mãos. A bem da verdade é que nós temos uma série de distâncias com o texto, uma série de pressuposições que fazem parte do nosso momento histórico que nos fazem ler o mesmo texto de maneiras diferentes, de diferentes perspectivas. Me lembro de um outro podcast que passou por um outro tempo aqui, em que pessoas, à medida que envelhecem, por exemplo, mudam suas próprias leituras da escritura à medida que amadurecem no seu processo de pesquisa. Quem sabe uma grande espiral hermenêutica no desenvolvimento da teologia. Mas eu acho que o início dessa conversa é, de fato, nós temos muitos leitores e, de fato, nós temos muitas opções baseadas nessas diferentes experiências. Cara, tu levantou um ponto legal, porque a gente falou mesmo no outro episódio, né, sobre Gordon Fee, John Stott, que mudaram a postura, né, o entendimento sobre determinado assunto. Então, a gente tem na história aí autores que defendiam o ministério feminino, depois voltaram atrás, outros que voltaram atrás agora estão defendendo e tal. Cara, por que isso acontece? Alguma experiência da vida que acaba influenciando a exegese? Tipo, porque às vezes parece isso, né? Algum episódio na vida do sujeito que acaba afetando a sua hermenêutica. Até que ponto a experiência afeta a nossa hermenêutica? Nossa, é outra pergunta agora, hein? Acho que uma coisa importante é que toda interpretação envolve entender o texto, mas aquele que está interpretando, ele está junto nessa interpretação. Ou seja, ele tem uma vida por trás ali. Como o Bert colocou, né? É o intérprete, ele participa da interpretação. E tem algo que a gente chama de horizonte. O horizonte é toda a carga de vida do intérprete, é toda a experiência de vida e tudo que está acontecendo ao redor dele. E, enfim, é tudo que está ali. Tudo isso vai interpretar o texto. Então, eu acredito que o motivo... Na verdade, isso prova de que a interpretação nunca haverá interpretação sem um intérprete. Ele está ali. Ou seja, as limitações dele. Então, em determinado momento da vida, há um momento onde esse horizonte expande um pouco. Há um momento onde esse horizonte muda um pouco do intérprete. Há um momento onde, por exemplo, na minha vida, eu tive diferença. Eu mudei de interpretação com algumas coisas. E algumas coisas foi por
que eu aprendi novas coisas, objetivamente. Outras foi porque eu tive experiências na minha vida que fizeram com que eu olhasse os dados de forma diferente. Então, isso para mim, isso não significa que eu fico mudando de posição, né, todo o tempo da vida, mas foram coisas que eu percebi, olha, meu horizonte expandiu, comecei a ler um determinado texto grego e conheci outros textos gregos que me fizeram olhar para tal texto da Bíblia diferente, ou seja, uma expansão de horizonte cognitiva. Só que teve um momento na minha vida onde eu tive questões, mesmo de psique, de tudo, da alma e tudo mais, que me fizeram olhar para o mesmo texto assim, acho que não é assim. Por quê? Porque a interpretação também me envolve. Nunca é meramente objetivo, né? Muito bom. Evite 2 tipos de teólogos. Os que mudam de ideia toda semana e os que nunca mudam de ideia. Qual é o pior? Os que nunca mudam de Os que nunca mudam são piores. Os que nunca mudam porque eles tendem a ser mais violentos, né? Tem uma ligação aí entre dogmatismo e violência muito forte na história, né? Rapaz, forte isso aí. Não, é verdade. Eu senti um sangue escorrer aqui da galera que matou em nome de doutrina. Sim. Mas esse ponto, eu responderia a pergunta assim. A questão são os vários leitores, mas é porque Deus quer. Caramba, explica isso aí, mano. Deus quer. Deus quer muitas vozes, muitos pensamentos pensando a revelação. Porque se Deus não quisesse, ele teria se revelado de outra forma. Ele se revelou especialmente por meio de um texto narrativo. Ele poderia ter feito um manual. Ele poderia ter feito um manual que eu falo aqui, um manual como a gente tem um manual de geladeira, um manual de carro. Ele poderia ter feito um conjunto de códigos. E Deus escolheu não fazer. Tem códigos? Tem códigos. Tem leis, mas o grande conjunto da revelação que a gente chama a Bíblia, pelo menos 65% a 70% são narrativas. E não dá para você ter uma voz única, interpretativa e narrativa. E é muito legal que o André Heinck fala sobre isso, né, nos livros dele, principalmente no Nós e a Bíblia, como a Bíblia vai construindo o povo e o povo vai construindo a Bíblia, né? E desculpa complementar, por que Deus também fez isso, assim, na minha interpretação teológica do processo? Porque a verdade é grande demais pra gente. Então, não dá para alcançar com um único pensamento, com uma única voz. Então, é necessário essa diversidade de vozes para a gente ter uma visão um pouco mais ampla da verdade. Não é que a verdade não possa ser alcançada em algum nível. Não estou caindo num relativismo aqui. Não estou dizendo que não exista a verdade. Primeiro que existe. Não, porque daí eu ia perguntar onde é que entra a heresia nisso, né? Sim. A heresia, de maneira geral, vai entrar em qualquer processo doutrinário. Inclusive, é engraçado isso. Até voltar um ponto aqui. Eu falei do dogmatismo. Heresia normalmente é muito dogmática, tá? A heresia em si, até a origem da heresia é justamente a divisão por meio de um sectarismo, por meio de uma facção, né? Então a heresia vai se apegar àquela verdade, vai fechar nela e ela vai achar que aquela verdade responde a toda a revelação. Normalmente a heresia segue esse caminho, tá? Então é um dos sinais da heresia. Outro, que há algumas verdades óbvias que Deus nos revelou, aquilo que o C.S. Lewis chamava de cristianismo puro e simples, ou mero cristianismo, ou cristianismo básico, para a gente usar o John Stott, que é claro, aquelas verdades básicas que estão muito claras nas escrituras, se a gente contradiz aquilo, a gente está caminhando para a heresia, né? Até nesse ponto da heresia ali, eu até quero citar o Guilherme Nunes, que eu achei legal que você pega 10 pontos do credo, né? Sim. 10 pontos do credo que realmente se torna uma base doutrinária para a gente poder dar um contorno, né? Porque se a gente também não tem um contorno, aí é tipo hermenêutica Neston, né? Cara, invente a sua. Essa também é outra propaganda muito velha, né, mano? Neston, né? 42 anos. Exato, 42 anos, tá pegando. As referências são muito velhas, né, mano? Louco, meu. Ô louco, tipo isso, né? Mas é isso, assim, vira uma hermenêutica muito Neston. Cada um inventa a sua e tem o direito de... Não, esse aqui é o certo e tal. Então, acho que é importante ter uns contornos também, porque senão, de fato, vira uma bagunça, né? Tipo, e aí, mano, e onde é que tá a verdade no meio dessa polifonia? Onde que está a verdade nisso tudo? Acho que é importante frisar. A verdade está na escritura, na interpretação estão as opiniões.
A verdade está no texto, nós interpretamos o texto, o melhor que a gente pode fazer. E se a gente soltar na mesa agora um determinado texto, nós vamos ter 4 interpretações aqui, porque tem 4 pessoas aqui dentro. Mas a verdade está na Escritura. O nosso entendimento da verdade constitui a nossa opinião teológica, e por mais importante que ela seja, por mais querida que ela se torne para o nosso próprio coração, é a nossa melhor leitura da verdade, não a verdade em si. Eu acho que essa distinção é fundamental para qualquer conversa sobre esses desenvolvimentos teóricos das interpretações que a gente cria. Tem uma coisa que, ao decorrer dos meus estudos, eu fui percebendo, que quanto mais eu estudava perspectivas diferentes, mais eu via que elas não eram tão diferentes assim. E então, às vezes, quando eu estudo N.T. Wright, por exemplo, e eu vou estudar Carson, ou a galera mais reformada, eu percebo que eu não preciso negar boa parte de coisas ali do Carson e nem do N.T. Wright, que as coisas são unidas. Eu posso unir essas duas coisas. Eu não preciso negar essas duas coisas. Então, às vezes, não é que nós temos interpretações diferentes, nós temos, eu gosto de chamar de perspectivas diferentes. Porque a interpretação diferente, ela é bem forte. Ela é a lei da contradição. Isso contradiz. Nós estamos aqui, o que você diz contradiz o que eu estou dizendo. Aí são interpretações diferentes. Uhum. Mas às vezes são perspectivas. O que você disse não anula o que eu estou falando. E a gente pode caminhar os dois juntos. A gente pode até unir isso. Talvez você esteja dando certa ênfase no texto que eu não esteja dando. E algo que o Jax falou, que eu acho que, de certa forma, o próprio texto se mostra assim tão profundo, porque às vezes há uma ênfase que em determinada região geográfica ele vai ser dado porque é necessário ser dado ali, aquela ênfase. O texto, ele tem, quer dizer, o texto tem pedigree para poder auxiliar uma região geográfica cristã, porque ele tem uma ênfase que cabe bem ali. Só que em outros momentos, em outros lugares geográficos, nós temos outras ênfases que o texto também vai ter esse pedigree para dizer assim, olha, não é que essa interpretação nega aquela. É porque são perspectivas diferentes e ênfases diferentes, assim. Então, por exemplo, é o que a gente chama de globalização da hermenêutica, né? A ideia é que muitas vezes a nossa interpretação ela é paroquial. Ela é americanizada demais. Então, por exemplo, porque ela é americanizada demais, assim, de forma geral, nós interpretamos, nós aqui é só, sabe, hipotético, nós interpretamos pelo olhar dos teólogos americanos. E nem sempre os teólogos americanos tiveram certas experiências que fizeram com que eles fossem no texto procurar a coisa. Boa, por isso tem uma leitura africana muitas vezes. Exato. Né? Por quê? Porque eles tiveram experiências culturais que fizeram com que eles olhassem para o texto e o texto vai ter o pedigree necessário para que eles sejam ênfase. A globalização da hermenêutica é para além do olhar americano, para além de outras experiências. Né? E para além até do olhar reformado, muitas vezes. Né? Ora, o exemplo claro disso nas nossas sistemáticas mais reformadas é a demonologia, a parte dos anjos. A gente, muitas vezes, tem pouca coisa ali. E tem experiências que tá tendo na África, tá tendo na parte japonesa, etc. Ou qualquer congregação da Assembleia de Deus na periferia. Sim. Que a pergunta é, tá, e como é que eu respondo isso aqui? Não, isso é mentira. Mas não adianta eu dizer que é mentira, amigo. Tá acontecendo, eu preciso dar uma resposta a isso aqui. Só que, às vezes, porque lá não teve a experiência, ele não consegue procurar no texto ou se interessar a essa pergunta. Ele não presta atenção. Não presta porque não tem essa necessidade. E aí, nesse sentido, vou fazer uma afirmação agora que não é uma afirmação minha, mas é uma provocação que eu faço para vocês. A partir dessa tua fala, de alguma forma, há uma certa legitimidade, então, numa leitura negra, então, da Bíblia? Numa leitura da teologia da libertação? Eu vou deixar pro Bert. Não, vocês podem. Eu não tô dizendo que eu concordo com isso também. Mas é no sentido porque, por exemplo, se você pega uma teologia da libertação, uma teologia da missão integral, muitas vezes, ela parte de assim, cara, existe o pobre na Bíblia, né? Ou você pega uma leitura negra, muitas vezes, cara, né? Os excluídos, os escravizados e tal. Então, isso de alguma forma parece legitimar, em certa medida, pelo menos, a iniciativa desses movimentos. Ou acha que nem isso? Olha. Eu posso responder essa? Não, eu sei. É uma pergunta muito comprometedora. Eu sei, eu entendo o silêncio dos irmãos. A proposta é válida. Eu preciso levar em conta a experiência o Esau Macaulay. Macaulay. Eu acho que é Macaulay. Né?
Eu gosto da leitura negra dele. Eu preciso levar em conta a experiência do racismo, da realidade. Pois é. Ok, eu preciso levar a experiência do pobre. O meu problema não é essa proposta em si. O meu problema essa iniciativa, né? O problema é a execução disso muitas vezes, tá? Eu tô cansado de ver gente que faz a chamada teologia do pobre a partir de uma teologia produzida em uma universidade da Bélgica. Assim, cara, aí você vai ouvir o pobre e não tem nada a ver com aquela teologia que se diz teologia do pobre. Que é uma teologia muito mais politizada, militante, uma teologia muito mais ligada a determinada vertente política. Exato, tem bastante isso. E aí você vai ouvir o pobre, e eu tenho lugar de fala, porque eu congreguei na periferia de São Paulo, e você vai ver que há pessoas com uma visão muito mais ortodoxa da fé cristã, da ressurreição, dos milagres, do que essas pessoas que dizem que estão produzindo uma teologia de pobre. A clássica frase, né? A teologia da libertação escolheu os pobres escolheram o pentecostalismo. Exatamente. Mas Os teólogos da libertação odeiam essa frase, mas na verdade... Não, mas é que assim, eles podem odiar, e aqui não é uma frase, mas que essa frase ela encapsula uma certa realidade, né? Mas eu acho que a pergunta que você fez, ela tem, acho que ela tem os seus méritos, especialmente porque essas novas leituras, ou até mesmo releituras, elas levantam na escritura coisas que na nossa situação atual a gente não está lendo. Vou dar um exemplo. Enquanto eu estava no seminário de Dallas, eu tive a oportunidade de ouvir muitas pessoas ensinarem e tive a oportunidade de conviver com pessoas de outras nacionalidades. E é interessante como as nossas interpretações culturais ficam aparentes nesses ambientes, porque tem muita coisa que você tem certeza que você extraiu do texto, mas que no fundo foi a sua leitura na sua lente. Mas um evento que me marcou bastante foi de um preletor porto-riquenho que morou muitos anos nos Estados Unidos, fazendo a leitura do imigrante na escritura. Olha aí. E tratando a perspectiva do imigrante. Então, a bênção de Deus sobre o estrangeiro e o imigrante na comunidade de Israel. Então, era uma reflexão acadêmica? Era. Mas era profundamente pastoral, porque eu era um imigrante aquele dia. Olha aí. Naquele dia eu entendi a preocupação que ele tinha que fazer, porque eu experimentava não estar na minha terra, no meu lar. E é muito interessante que a própria imagem de peregrino, estrangeiro que a Escritura oferece para o cristão fez um sentido completamente diferente quando eu fui peregrino estrangeiro em outro lugar. Então, é lógico que existem lentes pelas quais nós podemos ler e que nós vamos extrair dessas novas lentes coisas que são positivas que nós não tínhamos visto. Mas a minha preocupação no final é sempre o lastro. Quando que a minha lente começa a impor ao texto aquilo que o texto não falou, para que eu acomode a minha leitura para os dilemas que eu estou vivendo que é o problema de muitas hermenêuticas modernas, né? Que não tem lastro. Então, o autor já não é tão importante, a mensagem divina da Escritura não é tão importante, o propósito da Escritura não é importante, e de repente a Bíblia vira um livro-texto de manobra de pessoas para determinadas agendas, que são culturais, primariamente culturais. Cara, que vai ver luta de classes na multiplicação dos pães e peixes, por exemplo. Acontece, né? Porque quando essas hermenêuticas aí, o problema delas, nesse ponto, então, é quando vira o óculos, né? Tudo que eu leio na escritura é sobre isso, é sobre aquele assunto. Ou seja, não é uma aplicação. Que esse é um ponto. Quando a gente está lidando com essas questões mais de aplicações culturais, é na aplicação. O entendimento, ele realmente vai passar por esse filtro, às vezes a gente vai entender diferente e tal, mas ele é um pouco mais fixo. Um exemplo que eu dou sempre é o exemplo da mulher samaritana. O texto é muito silencioso quanto à mulher samaritana. Só que o que é pressuposto em muitos comentários americanos é que ela era uma prostituta. Eu sempre imaginei isso, por conta de influências das pregações que eu vi. E a gente pega o Greg Blumberg, ele tem uma análise muito legal nesse texto, onde ele vai mostrar que em termos culturais era impossível aquilo ali ocorrer. Tipo assim, aquela mulher, ela não teve 5 homens, ela teve 5 maridos reconhecidos por Jesus. A prostituta não tinha marido, não tinha esse lance de ter marido. E dentro daquela cultura ali era sinal de abandono. Então, aquele abandono, e aquele que está com você agora não é o teu marido. Porque aí, essa frase, até no meio árabe e tal, se dá daqueles que estão em casa como escravo, como escrava. Ela está ali, ela serve ao Senhor e por isso que ela estava perto de um poço, que era regiões de escravos e tal e tal. A mulher da casa não estaria ali, naquela região, segundo Blumberg. Então, a ideia é... Agora, quando a gente pega alguns comentários já do continente africano e tal,
Eles não veem aquela mulher lá. O primeiro sinal é que aquela mulher é uma sofredora abandonada. Uhum. O ponto do Bloomberg é, olha só como ele já lê, de fato, o olhar para a mulher, já com esse olhar, é como se ele estivesse dizendo assim, talvez o nosso preconceito, essa ideia, tenha olhado para essa mulher de forma errada. Uma leitura globalizada vai estar atento a outra possibilidade. O problema de hermenêuticas de classe e tal é que ela despreza a outra possibilidade e ela cria só a dela. Então é só a minha, eu já não quero mais as outras. Então ela se torna exclusivista do texto e faz Jesus falar a sua imagem e semelhança. Entendeu? Já não é mais ela. O texto agora serve a ela. Ela não é mais serva do texto. Então acho que essas questões, a questão da globalização, ela é muito importante. Eu falei isso no Instagram. Aí me chamaram de relativista e tal. Aí eu citei o Bloomberg, aí chamaram ele de relativista também. Porque as pessoas têm esse medo. O que a gente tá dizendo não é relativizar a interpretação. É um medo de virar uma coisa bagunçada, né? Cara, agora é a hermenêutica nesse tom, né? Cada um faz de um jeito, interpreta. E não é isso, né? Existem regras também, né? O lastro, acho que vocês estavam falando meio que de lastro, assim, tem a ver com essas regras, que também não é reconhecendo a escritura, o propósito dela e uma série de coisas, né? Sim. Mas, cara, se você tira esse lance, na minha opinião, né, ouvindo vocês aqui, eu chego a essa conclusão. Porque se a gente tira esse lance da globalização, cara, você vai matar o cristianismo. Você vai matar a pluralidade saudável do cristianismo. Sim. Porque o pessoal chama de relativismo. Porque assim, eu já percebi, né? Ah, vocês são herege. Herege é isso, é que não concorda comigo. Na lente do pessoal da internet, entendeu? Por exemplo, se tem uma pessoa criticando o meu livro agora, que eu vi essa semana. Nossa, eu não gostei desse livro, ele tem erros grotescos. Cara, erros grotescos no meu livro. Mano, eu fiquei curioso. Qual o livro? O Deus que Destrói Sonhos. Aí eu fui chamar a pessoa, olha, tudo bem, eu vi que você não gostou do meu livro, mas o que me chamou a atenção é que você falou que ele tem erros grotescos. Você poderia mostrar pra mim esses erros que eu gostaria muito de aprender com você de forma irônica, né? Porque eu sei que o meu livro não tem erros grotescos. Ô, mano, uma galera leu meu livro. Sim. Meus amigos leram, entendeu? Sim. Então, assim, mas eu me fiz assim meio de sonso pra ver onde é que essa conversa ia dar. E no fundo era isso, a pessoa tinha mais experiência com Deus do que eu, entendeu? Não, porque Deus pra mim é o meu paizinho que cuida de mim nos mínimos detalhes, mas você não vai entender porque você não conhece Deus como eu conheço. Mas isso é erro grotesco agora, entendeu? É igual às vezes o pessoal de uma determinada linha, né, mais sectária, né? Sim. Não, porque essa galera que pensa a salvação dessa maneira são hereges, entende? Tipo, são relativistas, né? Tipo assim, mano, que mentalidade pequena que no fundo não sobrevive ao cristianismo, né? Que é global e que, consequentemente, vai ter maneiras diferentes de ler o texto que não quer dizer que são erradas, né? Mas é igual você, né? Mano, existe imigrante na Bíblia mesmo, né? Caramba, e olha como Deus olha para o imigrante. A mulher vai ler a Bíblia diferente da gente, sim. Entendeu? Uma mulher lendo Paulo, ela pode ter dificuldades complicadas com Paulo, sim. Entende? Mano, Paulo tá falando isso aqui mesmo, quer que eu sirvo só para ser mãe? Né? Se você pega o texto de Timóteo, não sei, 1º ou 2º Timóteo, não lembro agora. 1 Timóteo 2,15. 1 Timóteo 2,15. Mano, como é que uma mulher lê esse texto? É diferente de como nós aqui lemos, entendeu? Então, por isso que inclusive tem que ter mulheres fazendo teologia, fazendo hermenêutica pra, cara, como é que a gente lê? Obrigado, Cíntia Westphal, câmera em mim aqui. Muito obrigado, Cíntia Westphal, pelo seu livro O Homem e a Mulher segundo o Apóstolo Paulo, da editora Thomas Nelson Brasil. Obrigado, Cíntia. Fica aí o agradecimento. Mas esse texto que você falou é interessante. Uma das minhas professoras chama Sandra Glaw. Ela escreve um livro chamado Mãe de Ninguém, Nobody's Mother. Olha. E ela investiga essa questão da... Eu li esse livro, foi sua professora. Ela foi minha professora. Eu sei, mano, por que tu não leu, mano? Ai, que raiva. Eu mostrei na minha imersão. Não, ele não leu o livro do Gutierrez, isso. Não, eu li, ele não leu o meu, não leu o meu livro. Não leu o seu. Não leu o meu. Ele só leu coisa boa. Eu li. Olha, ele leu metade na livraria. Ele leu metade na livraria. Eu li. Mas vamos lá, falando sério. O que a tua Sandra, a tua amiga Sandra... E o que ela fez? Ela pegou 1 Timóteo 2,15, que é um texto super difícil, para tentar encontrar quais são os panos de fundo históricos possíveis para aquilo. Caramba, ó, gente, a Jenny botou embaixo aqui o texto que a gente está se referindo. Continua. E aí ela faz uma investigação de textos, né, literários, de epígrafes e de vários outros elementos, tentando demonstrar que em Éfeso, no templo de Diana, existiam ofertas sendo feitas ali naquele tempo com uma solicitação de proteção durante não somente a gravidez, mas especialmente o parto.
Então esse assim tipo de proteção, então esse tipo de proteção que era pedido naquela região particular onde Paulo tá escrevendo, talvez tenha um pano de fundo cultural que lance luz sobre um modo como nós podemos interpretar aquela passagem de uma perspectiva completamente diferente de todas as outras que a gente tinha pensado, né? E é muito interessante. Muito boa. Muito boa. Que o ponto de partida dela para isso foi o fato que ela não podia ter filhos. Pois é, e como é que Ela eu fico tem nesse texto de Paulo, né? Então, a jornada de vida dela passa por uma experiência pessoal que faz com que ela faça perguntas ao texto e procure no texto coisas que talvez a gente não estivesse procurando. E aí nós vivemos um tempo muito privilegiado, então, né? Nós hoje, porque olha só a quantidade de pessoas que estão pensando o texto bíblico, que estão olhando para o texto bíblico a partir das suas próprias experiências, e isso não é uma coisa ruim. É uma coisa ruim quando eu digo, o teu livro é ruim porque a tua experiência é diferente da minha. Que daí eu perguntei para essa crítica, né? Então, mas qual é a base bíblica para você dizer que eu estou errado de forma grotesca? Não tem. Ou seja, só se sustenta na experiência. E isso não é hermenêutica saudável. Exato. Quando se sustenta só na experiência, né? Então, mas, cara, obviamente que a experiência é um fator muito importante para se chegar ao texto bíblico, né? Aliás, não é que ela é importante, ela é inevitável. Ela é inevitável. Deixa eu colocar assim, não é que as culturas estejam procurando coisas novas no texto. Assim, descobriu que nunca ninguém viu. É que eles estão perguntando coisas novas ao texto. Aí vem a tua abertura. Isso, é diferente. Porque o texto tá lá, o Bert colocou muito bem, ele tá lá o texto, ele é estático. Agora, as perguntas, aí eu vou usar Gadamer aqui, é meio que inesgotável. É um círculo. Então a ideia não é... O diferente do relativismo é, vou interpretar da forma que eu quero. De forma porro-coreana, assim, tipo, a interpretação é minha, do jeito que eu quero. Não é isso. A interpretação está lá, mas tem imensas implicações que aí as perguntas culturais vão surgir. Por exemplo, essa questão da experiência com a gravidez, eu vou olhar para o texto e vou perguntar algo para o texto. Mas peraí, eu sou assim, como é que o texto vai responder isso? Aí vem a questão que eu falei, né? É importante a gente fazer perguntas para o texto, mas eu acho que a gente só pode fazer as nossas perguntas para o texto quando a gente fizer as perguntas que o texto quer que a gente faça. Então, acho que assim, existem as perguntas que o texto quer que a gente faça primeiro, e essas precisam ser respeitadas, e só depois vem as nossas perguntas. Se inverter a ordem, é a traição do intérprete. E como é que eu aprendo a fazer boas perguntas para o texto? Mas aí você me quebra. Pô, aí você me quebra. Eu tenho um curso, cara, de 20 aulas só sobre isso. Olha, quer dizer que você tem uma aula só sobre isso no nosso curso de hermenêutica na Escola Bibotalk de Teologia. Sensacional, sensacional. Cara, um dos caminhos é reconhecer o próprio limite. Eu acho que um problema nosso, de maneira geral, é a falsa pretensão que a gente pode dominar a revelação. Revelação é indominável, assim. Ela, pelo contrário, ela que vai nos dominar de alguma forma, né? O reconhecimento da limitação é reconhecer aquilo que eu brinquei aqui de vieses. Todos nós temos vieses, temos inclinações, temos gostos, temos projetos de vidas completamente diferentes. Isso serve para tudo, para tudo. Às vezes as pessoas se recriminam, essa pessoa é muito conservadora ou é muito progressista. A personalidade conta nessas coisas. Tem pessoas que são mais abertas a novidades. Essas pessoas tendem a ter uma visão política mais aberta. Uma pessoa, às vezes, é muito mais voltada para a segurança, porque ela teve uma experiência de vida que demanda para ela mais segurança. Então, ela tende a ser mais conservadora. Então, a própria experiência de vida, com o tempo, também vai nos mudando, né? A gente é muito mais aberto, jovem, do que mais velho. Por quê? Porque a gente já passou por uma experiência de vida, e essa experiência de vida agora me demanda mais segurança. Eu preciso buscar mais segurança para o meu conforto. Então, tudo isso vai influenciar também a leitura do texto. E aí, quando o Guilherme fala, puxa, a experiência em si vai me levar a novas perguntas, eu fico imaginando aqui um protestante típico no século XVIII que nunca viu uma experiência carismática na vida, por exemplo. Ele jamais vai chegar em 1 Coríntios 13 e se perguntar o que é a língua dos anjos. É uma pergunta que você só faz depois que você vê essa experiência acontecendo, né? E aí vai tentar entender. Aí hoje a gente tem ferramentas para ir na literatura judaica do Segundo Templo, e que privilégio que a gente tem, né? Então, nesse sentido, eu
eu creio muito nisso, assim. Eu preciso reconhecer os meus limites para, a partir daí, inclusive, ter a curiosidade de fazer perguntas para o texto. Um adendo pastoral nessa questão das experiências aqui e o modo como elas acabam impactando o modo como nós lemos as Escrituras. Mais ou menos 2 anos atrás, eu estava fazendo os meus devocionais em cima do livro Salmos. E eu estava tendo dores terríveis nas costas, ombro, pescoço. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. E quando eu comecei a estudar o Salmo 119, eu fui internado com uma hérnia que eu precisei tratar. Só uma hérnia? Hérnia de disco que eu precisei passar por uma cirurgia, dores horrorosas, e eu estava seguindo o meu plano de leitura e eu estava no Salmo 119. E eu já ensinei o Salmo 119 outras vezes na minha vida, já tinha lido em outras vezes na minha vida, nunca tinha visto tanto sofrimento na vida do salmista como dentro do hospital. Olha aí. Então, dentro do hospital, falando, Senhor, fala comigo, lendo o Salmo 119, eu falei, cara, esse cara está passando por coisas muito piores que a minha. Esse cara está sem templo, ele não pode fazer o sacrifício, provavelmente a cidade dele não está reconstruída ainda. Ele provavelmente é um membro daqueles que voltaram do exílio, ele deve estar todo estragado e o tempo inteiro ele enaltecendo a Escritura e o poder de Deus no meio da dor dele. Então foi extremamente importante para mim enfrentar aqueles dias de dores na minha vida, que nem se comparam com a do autor, mas que me permitiam ver ao mesmo tempo que a celebração da Escritura, a interpretação da Escritura, o desfrute da presença do Senhor acontece no caos, acontece na dor e acontece no sofrimento. E aquela experiência ressaltou de uma maneira completamente diferente aquela convicção que já existia. Eu já sabia disso, já tinha enfrentado sofrimentos em outros dias. Mas naqueles dias, né, o Salmo 119 ganha uma nova perspectiva muito por legal. Causa do momento de vida. Ou seja, existe uma riqueza na Escritura e é um tesouro mesmo, né? Que é o Salmo 119, esse tesouro. Durante a história da igreja, a gente percebe que os pais, a galera foi percebendo esse tesouro e foram surgindo formas de interpretar esse tesouro de forma profunda. Né? Por exemplo, Orígenes, que foi desenvolvendo os vários níveis de sentido, dando que o texto tem um sentido espiritual, tem um sentido moral, aí a gente percebe assim, peraí, Orígenes, será que tu não foi além demais? Né? Exagerou um pouco, hein, Orígenes? Não. A gente tem, por exemplo, ali perto da Idade Média, os 4 sentidos, moral, espiritual, de novo voltando, e o anagógico, né, que era pegar a Jerusalém do terrena e fazer uma relação com a futura celestial, e esse sentido, João Cassiano com o Alecto Divinos, um pouco tempo depois. Então a gente percebe que durante a história da igreja houve essa luta para lidar com a profundidade do texto, de como a gente pode lidar com aplicação, implicação, sentido, como é que a gente vai lidar com como eu vou aplicar para a minha vida, mas como eu posso aplicar para o outro. Então, por quê? Porque esse é o ponto. Há uma riqueza ali. E aí quando o cara que nunca muda de ideia, ele olha para esse tesouro, ele é cego, né? Há essa cegueira. Dizer o seguinte, é só o que eu acho que tem que ser, e a outra tradição tem que ir pro inferno, porque ela tá errada. Né? Exato. Olha, diante de tudo que vocês falaram, eu percebo assim, a experiência é importante para se aproximar do texto bíblico, mas é bom a gente também conhecer algumas regras de interpretação, porque não é assim também, né? A experiência não determina a leitura bíblica, a interpretação bíblica, mas ela me ajuda a fazer perguntas, né? Então, onde eu nasci, até mesmo a cor da minha pele, a minha situação social, o meu gênero, a minha experiência, ou seja, tudo isso pode me ajudar a ler o texto bíblico, mas eu preciso ter ferramentas, eu preciso ter pelo menos uma metodologia. E existem metodologias diferentes e tal, a gente nem vai entrar muito nesse debate. Mas no teu curso, Marcelo, você dá algumas... Não, agora é jabá mesmo, abre a câmera aqui, é isso mesmo. Fala um pouquinho do teu curso que tem na Escola Bibotalk de Teologia, mano, por gentileza. O curso foi pensado primeiramente para aquele que está iniciando a sua jornada de interpretação. Boa. Não é um curso avançado, não é para pessoas que já têm domínio de outras línguas, para gente que gosta de ler as Escrituras. E eu começo o curso com as questões mais simples e básicas da hermenêutica e eu sigo o método indutivo, dando dicas de como fazer perguntas ao texto baseadas em observação do texto e com orientações a partir do texto. Né? O Guilherme usou a expressão de fazer primeiro as perguntas que o texto quer que a gente faça. E eu acho que essa é a parte primária do curso, quando eu apresento as questões relacionadas à observação e interpretação geral do texto. Mas eu sempre digo que
a jornada hermenêutica, ela não pode terminar no seu entendimento do texto, mas na sua aplicação. E eu gasto um tempo falando sobre isso também. Se nós não tivermos em algum nível uma utilidade para esse texto, nós também não estamos fazendo hermenêutica como deveríamos. O texto exige respostas também. E no caso das Escrituras, ele exige submissão e obediência. Tem coisas que o texto me pede para que eu faça, que não fazem parte da minha natureza, que não fazem parte da minha vontade, mas que fazem parte da minha vida cristã. Boa. E a minha obediência a esse texto é fundamental. Ou seja, não é a experiência que vai determinar a obediência, exato, né? A Escritura vai determinar isso. E eu preciso entender que a Escritura aponta para essa parte. Mas a segunda parte do curso, eu vou para questões mais técnicas, mas ainda assim iniciantes, de como olhar para o texto para diferentes gêneros literários. Por exemplo, como que a gente lida com narrativas, né? São muitas as narrativas bíblicas. Como que a gente tira maior proveito dessas narrativas bíblicas. Fiz separado o Velho e Novo Testamento, porque eu acredito que dá para aprender coisas diferentes em cada uma dessas narrativas. Acredito que a gente pode observar, inclusive, de maneiras diferentes cada uma delas. Mas falo sobre as cartas, falo sobre Apocalipse, cito Daniel. Então, muito bom. É introdutório, é abrangente, mas vai ter ali... É um bom ponto de partida, ponto de partida, inclusive para os livros que a gente recomenda durante o muito curso. Bom, muito bom. Gente, é isso, ó. O curso com... Aqui, câmera geral, Guga. Curso com o Bert já está disponível na nossa plataforma, tá bom? Então, vem ser nosso aluno, vem ser nossa aluna. Você vai aprender a interpretar a Escritura e fora todo o resto que tem no nosso curso que vai te ajudar a entender Jesus, Paulo, teologia bíblica. Sério, vem para a Escola Bibotalk Teologia que você não vai se arrepender. Meus amigos, querem indicar alguma literatura? A gente encerrar aqui, já indicamos o curso, que é o que todo mundo vai agora comprar. Mas, se eu quiser indicar alguma literatura... eu sempre indico um livro que deve ter no curso do Marcelo, que é o Vivendo na Palavra. Ele é de estudo bíblico indutivo. Ele é um verdinho, assim, a capa dele. Você é de uma editora Batista, não é? Ele é muito antigo, ele é da Batista Regular. É, um livro... mas ele é um livro fenomenal, assim, sobre perguntas, sobre observação. No meu canal do YouTube... Tem um vídeo por mês, mas é aquele vídeo que vale a pena um mês esperar. Não, 2 meses. 2 meses, me respeita. Tem um canal, assim, que eu falo uma lista de hermenêutica do básico ao avançado. Legal. O link do vídeo é um vídeo só? É só um vídeo. Tá, já vai estar aqui na descrição. É do básico ao avançado, um levando ao outro livro. Aí eu vou até Gadamer, Verdade e Método, que é o avançadão. E eu começo por esse Vivendo na Palavra. E lá eu mostro como estudar cada um. Legal. Show de bola. Ó, e se você tiver dinheiro, você vai fazer a EBT, porque vai te dar um overview da teologia de vários temas e tal. Mas se você quiser mergulhar no texto bíblico... O Guilherme Nunes tem imersões mensais que ele faz em livros da Bíblia. E, gente, é um mergulho hermenêutico mesmo, uma parada assim. Você vai, né? 2 horas explicando 3 versículos. Então, assim, você pode fazer as imersões com o Guilherme Nunes, são sensacionais. Todo mês, né? Segue ele nas redes sociais. Todo mês ele abre uma imersão nova lá e tal. Muito bom. Vou recomendar chamado Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Bom, você que Kenner Terra. Livraço da Thomas Nelson, cara. É um livro de hermenêutica, tá? É um livro de hermenêutica. Com participação do Craig Kinner. Eu li, viu? Legal. Só quero dizer aqui que eu li, viu? É boa, né? É boa. Depois você responde se gostou. É um livro... Não vamos fazer isso no ar. No ar não, mas é um livro de hermenêutica pentecostal. Sim. E não só assim, embora o grande tema seja esse, mas é um livro de hermenêutica também. Inclusive a gente trata especialmente das hermenêuticas modernas, pós-modernas, e tem participação especial do Craig Kinner, Robert Menzies. Caramba, verdade. Velit Marty Karkheim, que é um professor do Fuller. Como é que é o nome desse cara? Velit Marty Karkheim. É um finlandês. Vamos dar um apelido nele, mano. Esse cara merece um apelido. Que Deus não pode ter apelido, mas esse cara podia ter um apelido. E ainda também tem um americano chamado Kenneth Asher. Então... livro que é... Livraço. E é isso, gente. Ó, vai estar o link também. Como é que é o nome do livro? Thomas Nelson Brasil. Thomas Nelson, claro. Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Muito bom. Bert, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo curso da IBT. Nunes, obrigado pela parceria aí de vários podcasts gravados. Também a mesma coisa. Gutierrez Siqueira, muito obrigado. Gente, vamos ficando por aqui em mais um episódio. Sério mesmo, curtir, compartilhar se você achou legal, isso edifica bastante nós aqui, valoriza o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Terça-feira tem BTcast e sexta-feira tem BT Papo, tá bom? Aqui no nosso canal no YouTube. A gente espera vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu!